Sejam todas muito bem-vindas. Estamos iniciando mais um encontro da formação Mulher Diamante. Hoje vai ser desvendada mais uma característica da mulher diamante, que é a mulher que é decidida. A mulher que ela é decidida, ela alcança e galga lugares extraordinários na sua realidade. E eu quero hoje falar profundamente sobre isso. Por quê? Essa guia de falar sobre o poder da decisão é um dos temas mais libertadores dessa jornada. Então, o poder da decisão, para ele acontecer, vocês precisam estar verdadeiramente preparadas para mergulhar profundamente no que a gente vai desenterrar dessa mulher decidida que existe em você e te colocar no governo desse próprio destino das decisões. Vocês aqui já pararam para pensar que a vida que cada uma daqui tem hoje são somas das decisões que você tomou ou deixou de tomar lá no passado, ou durante, né, toda a sua trajetória? Hoje a gente vai entender um pouquinho aqui por que decidir é tão crucial e como você pode lapidar essa característica essencial da mulher diamante. Por quê? Tem gente que tem muita facilidade de decidir, mas tem gente que tem muita dificuldade de decidir. E tudo tem um custo, né? Tudo tem um preço. A decisão e a falta da decisão também. A grande maioria das vezes, o medo vem atormentar. E se eu estiver errando, né? E se essa decisão me levar por um caminho errado? E se essa decisão... Então, a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Uma coisa que eu quero começar a aula falando é que o poder da decisão é uma chave que muda destinos. Decidir, mulherada, é como se fosse uma direção que vai mudar uma rota tua. Então, imagina que nós estamos aqui, todas nós, fazendo uma viagem dentro de um carro. E, de repente, você está dirigindo esse carro. Tem 50 nega lá dentro do carro e você é 100% responsável por tomar uma decisão, de repente, quando um caminhão entra na frente. Essa decisão ela é toda tua. Se você freia, se você acelera, se você vira o volante para a direita, vira o volante para a esquerda, para que você não carregue uma batida, algo muito pior, que possa acarretar não só na sua vida, mas na vida de todas nós que estamos dentro do carro. Então, você é 100% responsável por tomar uma decisão naquele momento. Por que eu trago essa metáfora? Porque na grande maioria das vezes, a grande maioria das mulheres tomam decisões só em meio à emergência, à urgência. Quando, sabe? Quando ferrou tudo, quando começou a cheirar mal, aí pronto, é a hora de decidir. E, na verdade, a nossa vida não precisa ser assim, né? Porque a falta de decisão, muitas das vezes, vem da falta de ação, vem da falta de clareza, vem da falta de realização, né? E se a gente não vira essa chave e começa a entender que a nossa decisão, ela não precisa ser no momento da dor, né? Não precisa ser no momento do desespero. E é muito mais saudável quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa história e toma decisões da mulher que a gente quer se tornar. Né? Tudo na nossa vida, a gente toma decisões daquela mulher que vai se tornar, né? A gente tem que tomar muito cuidado por decisões imediatistas que podem prejudicar a carreira dessa mulher. E quando eu falo carreira, eu não estou falando de profissional, estou falando da sua vida, pode ser sua vida espiritual, sua vida familiar, a sua relação na maternidade, a sua relação conjugal, a sua relação com a sua saúde. Então, assim, independente, as tomadas de decisões mais saudáveis são aquelas que você consegue visualizar. Daqui 3, 5, 10 anos, o que eu estou fazendo hoje são decisões que vão me levar para esse lugar?
E na grande maioria das vezes a gente só vai sobrevivendo, né? No dia a dia, na realidade, a gente não se preocupa com esse custo incalculável da não decisão. E o tempo passa muito rápido, eu não sei quantos anos vocês têm, mas eu tenho 37, muito bem vividos, inclusive. Mas quantas vezes, de repente, eu sou muito imediatista, né? Então, se eu fico um mês, aquela vida meio morna, eu já começo a ter desafios comigo mesma, porque eu falo, não, isso aqui, se 12 meses assim, vai ser um ano perdido de uma vida. Então, eu vejo mulheres, muitas das vezes, que estão nessa vida há 3 anos, 5 anos, 10 anos. E qual que é o preço da inaação, né? Da falta de ação? Qual que é o custo da não decisão? Eu queria que vocês refletissem nisso comigo. Quanto custa a sua não decisão sobre algo? A falta de ação, ela não é neutra. Muita gente se confunde com isso, sabe? Ah, mas eu não agi, então eu não fiz nem por bem, nem por mal. Não. A falta de ação, ela não é neutra. Ela tem um preço altíssimo. É o custo das oportunidades perdidas, dos sonhos que ficam engavetados, da estagnação que te impede de avançar. Então, vocês já pararam para pensar quantas oportunidades perdidas já aconteceram por uma falta de decisão? Aquela promoção que você não buscou, aquele curso que você não fez. Quantas de nós, né, compramos curso e de repente dá um ano, perdeu o curso. Pagou caro, pagou valor alto, mas não teve decisão ali no dia, uma decisão simples que é sentar a bundinha na cadeira 30 minutos para estudar alguma coisa. Aquele negócio que veio até você, veio no seu coração, uma oportunidade aconteceu, só que ali se perdeu no meio das tuas inseguranças, dos teus medos. Aquele projeto que estava escrito no papel, de repente, só que na correria do dia a dia, a falta de tempo, aquilo não foi algo que você decidiu enfrentar. E uma coisa que a gente sabe é que o tempo não volta, né? E as portas, elas se fecham sim para quem hesita em enfrentar. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque tem muita mulher colocando a conta de todas as falhas, as faltas de realizações, colocando esse custo na conta de Deus, na conta de outras pessoas. As mulheres aqui são autorresponsáveis para entender que se você não enxergou no momento aquilo que você deveria fazer, é porque você não tinha desenvolvido, não tinha lapidado esse poder da decisão que a mulher diamante tem. Então, gerando mais autorresponsabilidade ainda, né, para vocês. Tá fazendo sentido para vocês? Eu gostaria que vocês aqui se conectassem com a realidade que vocês estão vivendo. Vamos despertar. Vocês têm que sair daqui hoje despertada mais uma vez para mais uma semana, né? Inclusive, estamos há quase 3 meses do final da formação dos nossos encontros presenciais. Todas as aulas gravadas vocês podem reassistir quantas vezes for preciso, para que você se lapide nessa mulher diamante que você veio procurar aqui. O segundo custo é a estagnação e a mediocridade. Então, muitas das vezes, esse viver no modo automático, sem escolhas conscientes, é aceitar uma vida sem brilho, sem propósito, sem... Então, quantas mulheres ficam uma vida procurando um propósito? E muitas das vezes o seu propósito está aí batendo na tua porta e você está, ah, meu Deus, será? Será? Por que será que é tão desafiador encontrar o caminho? Eu vou falar uma experiência minha. Primeiro, se a sua vida espiritual está distante, se você não coloca as suas decisões espirituais, essa conexão com Deus em primeiro lugar, você com certeza é a mulher mais perdida do rolê. Por quê? Porque se eu entendo que, como uma mulher cristã, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu amo o meu Pai, eu amo a Deus, eu sei que Ele me colocou como imagem e semelhança dele na terra, eu sei que os talentos que Ele coloca em mim é para eu gerar um propósito, é para eu transformar vidas, é para eu falar do Evangelho, é para eu propagar aquilo que tem em mim como um chamado.
Todas as vezes que eu fico com medo, com dúvida e não entendo o que tem por trás dessas escolhas espirituais na minha vida, eu acabo ficando totalmente frustrada e perdida. Eu sempre falo aqui para as minhas mentoradas, todas as minhas decisões, elas sempre estão pautadas com Cristo. Então, antes de eu tomar qualquer decisão, de eu fechar qualquer negócio, de eu aceitar qualquer proposta, eu me coloco em busca, em oração, para eu entender se é ou não da vontade de Deus. E isso me deixa muito mais assertiva para eu poder decidir as coisas. Porque se eu colocar as minhas vontades acima de todas as coisas, muitas das vezes eu posso me frustrar, como eu já me frustrei muitas vezes na vida. Para vir aqui falar para vocês que esse é um caminho mais leve e mais fácil de percorrer quando se trata de lapidação das características que você precisa. É claro que tem pessoas aqui que são muito inseguras, tem pessoas que têm muita dificuldade em lidar com a tomada de decisão, a realização, mas se você está aqui, você já entendeu muita coisa desse processo, tem muita crença que te prende. Cuidado não confundir crença com vontade de Deus. É meio desafiador isso. Mas como, Pri, que eu rompo isso? Se conectando mais com Deus. Tem duas vertentes, se conectando mais com Deus no seu secreto, entendendo mais qual que é o seu chamado, como ele fala com você, e por outro lado, estudando mais sobre suas crenças, né? Então a psicologia, ela vem com um poder para nós, né? Que é uma benção de Deus também para a gente estudar e entender o que tem de travas aí que a gente precisa eliminar, romper, certo? O problema maior é que na cabecinha de muitas aqui tem plano A, tem plano B, tem plano C, tem plano D, né? E se isso aqui não dá certo, isso aqui vai. Se isso daqui não dá certo, isso aqui vai. E aí que mora a maior frustração e ansiedade. Por quê? Você não está focada num plano só. O plano A é uma direção, é uma tomada de decisão aqui. Se eu tomar uma decisão aqui, pensando que se não der certo, eu vou decidir ali, vou decidir aquele outro, eu me perco naquilo que talvez pode ser grandioso para mim. Vocês concordam com isso? E aí, cada não que a gente toma, cada desviada da nossa decisão ou daquele sonho que a gente gostaria, vai tirando um pouquinho da nossa confiança, da nossa autoconfiança, né? Então, quanto mais me falta confiança, menos eu decido. Quanto mais eu duvido da minha própria capacidade, do meu potencial, isso vira um ciclo vicioso que me prende na insegurança. Agora, vocês já experimentaram fazer? Ah, não sei se vai dar certo. Faz. Se não der, que bom, você tem tempo para corrigir a rota. Porque tomadas de decisões mudam rotas da sua vida. E tá tudo bem se de repente no meio do caminho você precisar virar para a direita, sendo que você queria virar para a esquerda. O mais importante é que você tá no caminho, que você não tá paralisada ainda esperando se vai dar certo ou não. Se a gente tivesse certeza de que tudo daria muito certo na nossa vida, as coisas ficariam muito perfeitas, né? Mas eu acredito que isso nem seja da vontade de Deus, porque como que ele vai lapidar a gente no processo se a gente já tem certeza que está tudo perfeito e vai dar tudo certo? Eu acredito muito que no caminho a gente vai sendo moldada, no caminho a gente vai sendo lapidada, no caminho as dificuldades vêm, os desafios vêm, até para a gente olhar e aprender a encarar de um novo jeito. Né? Peraí, será que eu aprendi, então, no meio do caminho aqui? Ah, eu estava com um propósito, eu estava com um projeto, mas aí eu fui enganada pela minha sócia, pelo meu sócio. Então, tá vendo? Por isso que eu não deveria ter entrado nesse projeto. Peraí, será que nesse processo Deus não queria te lapidar em alguma coisa? Será que é um aperfeiçoamento do processo ali para a sua identidade ser mais parecida com Cristo? E aí sim você desenvolver essa característica da mulher decidida, mas é uma mulher decidida com os princípios, com os valores alinhados, é uma mulher decidida com um coração em paz, é uma mulher decidida com uma mente alinhada com o seu próprio desenvolvimento pessoal, é uma mulher decidida que percorre as situações, de repente, debaixo de
como eu posso dizer, debaixo de uma palavra sincera, né? Com verdade, com humildade, com honestidade, com perdão. Ah, mas eu não faço mais isso porque as pessoas costumam me enganar. Peraí, você tem um vício, de repente, emocional, a psicologia te explicaria várias coisas, e além disso, ainda, Deus te coloca na situação para ver se você está aprendendo a perdoar, a amar. E são tantas vertentes, né, que a gente pode ficar navegando aqui, que tem várias mulheres em várias situações, inclusive exemplos que eu posso trazer para vocês, vividos, reais, e o que eu mais vejo as mulheres. Na hora que o fogo começa a esquentar, né, que a lapidação começa a esquentar, como a mente se sabota para fugir daquilo e não chegar, não conquistar, não pegar. Tá fazendo sentido para vocês? Por isso que decidi, eu decido, nem que eu caia, nem que eu apanhe, nem que o fogo queime, nem que doa muito, eu decido passar por isso. Isso muda o jogo, mulherada. Isso muda o jogo e eu vou contar para vocês. Decisões, muitas das vezes, machucam, né? Porque não é aquilo que eu gostaria, mas é o que eu preciso decidir hoje. E quando eu decido, a vida faz assim, ó. E eu vou falar por mim. Todas aqui sabem, né? Que eu sou mentora de mulheres empreendedoras, estou com um bebê pequeno, não consigo mais atuar como eu atuava antes, não tenho vontade nenhuma de colocar meu bebê numa escolinha, numa creche, talvez num berçáriozinho em breve, vez ou outra, mas assim, ser a mulher workaholic que eu sempre fui, trabalhando dinheiro. Hoje o dinheiro para mim é maravilhoso, mas não é mais tudo igual sempre foi antes, né? No sentido de tudo, me entendam, eu sempre gostei muito de trabalhar e de fazer dinheiro. Então, isso para mim era um ponto muito importante. Hoje não, hoje é mais importante é meu filho, eu quero viver com ele, nem que a gente passe os perrengues que for preciso nessa fase. Eu sei que um dia essa fase vai passar. Então é uma tomada de decisão. E quando eu tomo decisão, não adianta eu ficar me lamentando pelo que eu não tenho mais, né? Tomou decisão, é plano A, é para frente que se olha. É para frente que se anda, é para cima que se olha, né? E isso muda o jogo, porque aí vão acontecendo coisas que não iriam acontecer se a gente não tomasse decisão. Então eu tomei essa decisão com a minha vida, e aí tinha uma outra decisão que alimentava a outra, que era, eu tô no digital, eu sei que eu gosto de me comunicar, eu sei que Deus me deu esse talento, eu tenho conhecimento para divulgar marcas, negócios, porque eu já trabalhei com vendas, só trabalho com vendas a vida inteira. Então, acho que chegou a hora de eu abençoar outros negócios. E por que não começar a influenciar, né? Por que não virar uma influenciadora? E aí virou uma chave. Faz 15 dias que virou uma chave, gente. E essa virada de chave, quando ela vira na nossa vida, para mulheres que estão lapidadas em tomar decisões, elas têm que virar de verdade. Então, decidiu, virou a chave. Quais são as atitudes que você precisa tomar, então, para isso acontecer? O poder da decisão. Então, eu decido que eu vou me conectar mais com outras empresas, eu decido quais são os planos de ação, né? Porque plano de ação alimenta uma decisão no seu coração, na sua mente. Você tem que tirar, ou, na verdade, o poder do hábito diz muito isso, né? Você troca hábitos ruins por hábitos bons. Então, imagina, eu tomei uma decisão, o que eu preciso fazer? Colocar novos hábitos ali. Então, eu vou colocar novos hábitos de repente, fazer mais vídeos, falar com mais pessoas, estudar pessoas que fazem o que eu quero fazer. Eu só não posso usar o meu tempo de forma procrastinadora para ficar me lamentando a vida inteira por uma decisão que eu não queria ter tomado. Vocês entendem? Vocês estão conseguindo se conectar aqui? Ninguém está com câmera? Que triste. Câmera aberta. Sim, Núbia, então vai, manda coração, manda ok, manda no chat. Quero ver quem está comigo aqui. Maria Nilza, muito bom. Ivanilda também, sejam bem-vindas. Então, olha só, faz 15 dias que eu tomei essa decisão. Eu já tenho mais de 10 parceiros de negócio influenciando.
E as coisas começaram a acontecer, gente. Então, é muito sério quando você obedece aquilo que está no seu coração, né? Aquilo que. Se você pensou, ora sobre isso, vê se é da vontade de Deus. Se for, as coisas vão começar a acontecer. E aí você vai ver que a virada de chave acontece. E adivinha, eu comecei a entender o quanto isso me fez bem no meu processo. Eu sempre fui uma mulher que trabalhava estressada em bater meta, né? Preocupada com as pessoas, se elas estavam fazendo o que precisavam ser feito, se elas estão ou não prospectando, se elas estão ou não postando. E agora? Agora eu me coloco no papel de influenciadora, eu faço aquilo de uma forma divertida, eu vou nos lugares, nos comércios, me conecto com pessoas, isso está alimentando tanto a minha essência que eu estou entendendo. Levo meu bebê, tá tão gostoso que eu falo, nossa, como eu demorei para tomar essa decisão. Caraca, eu poderia ter tomado antes. E eu demorei mesmo, porque faz tempo que isso está em mim. Eu estou contando a minha história e é sempre para você conectar com a sua história, não é para ficar contando a minha vida, né? Apesar de que eu não tenho problema nenhum em ser vulnerável com vocês. Mas quando eu falo sobre os meus desafios, as minhas situações, é para que vocês consigam refletir nas situações de vocês também, certo? Então, sempre haverá um preço a se pagar por uma decisão tomada ou não tomada. E aí, durante tudo isso que eu estou falando, você tem que estar pensando aí, você tem que estar com papel e caneta e colocando quais decisões que você está adiando. Pode ser uma decisão pequenininha, pode ser uma decisão grandona. Quais são as decisões que você está adiando? Até quando você vai pagar esse preço? Coloca aí no seu papel. Pega a sua caneta e coloca no seu papel. Até quando você vai pagar esse preço da falta de tomada de decisão? Quanto que custa a sua não decisão? Mulherada, quando a gente decide, vem uma determinação, vem uma força, vem um negócio assim que muda o jogo. Então, às vezes, é uma decisão que você tem que tomar, que é uma decisão boa. Às vezes é uma decisão que você não acha que é boa, que é uma decisão ruim para o momento. Mas, assim, com esse alinhamento da sua mentalidade, da sua vida espiritual, da sua essência, você começa a verdadeiramente descobrir se é bom ou não. Quanto tempo você precisa para tomar essa decisão ou não? Certo? Então, trouxe aqui, né, a anatomia da decisão diamante. Então, existe uma anatomia por trás, que é o que é tomar decisão? Por que é importante tomar decisão? Quais são os benefícios de tomar decisão ou quais são os malefícios quando eu não tomo decisão? O que tem por trás da minha tomada de decisão ou da minha falta de tomada de decisão? Ou seja, quais são os gatilhos que tem por trás da tomada de decisão? E como eu treino a minha mente para tomar essa decisão? Então, a gente vai falar agora sobre essa anatomia, tá? Então, decidir é cortar. Como assim, Pri, cortar? É cortar outras possibilidades e se comprometer com uma única rota. Decidir é um ato de coragem, é um ato de fé, é uma manifestação da sua autoridade sobre a sua vida. Manifestação. Pode anotar isso, gente. É uma manifestação da sua autoridade sobre a sua vida. Então, quando eu tenho um plano A, eu corto, eu elimino todas as possibilidades. E por que é crucial eu cortar, né? Eu decidi. Porque a decisão, ela sempre vai trazer uma realidade nova para suas escolhas. Então, essa realidade nova vai moldar quem você é e onde você quer chegar. Presta atenção aqui, gente, isso aqui é muito importante. Não dá para você conquistar algo ou viver uma nova vida, uma nova história, uma nova realidade, sendo a mesma mulher que você está sendo. A gente sempre vai ter que mudar alguma coisa. Sempre a gente vai ser moldada no processo. E é aqui que a mulherada trava. Não porque elas não querem ser moldadas, eu acho que tem muita mulher aqui que já está muito aberta com isso, mas é porque não dá para saber, né, o que vai acontecer,
muitas das vezes, não dá para saber. Dá para ter uma noção, mas não dá para ter certeza. Só que quando você sabe que a minha decisão muda o meu destino e as minhas escolhas vai mudar quem eu sou e onde eu vou chegar, e aí quando eu falo quem eu sou, eu tô falando de uma identidade forjada, tá? Ah, então eu sou muito tímida. Vamos pôr aqui uma situação. Estou muito tímida. Não consigo, sei lá, para que da tua vida. Então, mas daí vai ter que ser moldada essa timidez para você conseguir criar uma nova realidade. Senão você não vai chegar. Você está disposta? Você paga o preço, porque até agora você está pagando o preço de não ter essa realidade. E às vezes esse preço é caro, os anos passam. Agora, vamos pagar o preço de viver essa lapidação? Outro ponto que é crucial decidir é a decisão, além de criar realidade, traz clareza e foco. Então, o que é clareza e foco na realidade? É eliminar tudo que é ambíguo para mim. Ah, então eu tenho a opção o verde e o azul. Ai, daí você fica presa nisso. Não, escolhe um, elimina isso, direciona a sua energia para o azul, para o que realmente importa. E aí foca no azul. Tem coisas grandiosas para você acessar no azul. Entende? Só que sem foco, sem essa clareza eu entendi isso, Pri, então eu vou seguir isso mesmo. Tá. Foco agora eu tô seguindo, essa lupa começa a se expandir. A lupa nunca vai expandir porque você precisa enxergar enquanto você estiver na ambiguidade. E às vezes você tem 10 opções, né? E aí você fica totalmente perdida. Então, decidir traz essa clareza e foco. O outro ponto é que te impulsiona para a ação. Olha só, se eu tirei do campo das minhas ideias tudo o que não me coloca em execução, é aqui que está a mágica para acontecer. É aqui que está a anatomia do fazer. Então, imagina assim, eliminei o verde, estou no azul. Então, nesse azul, é aqui que eu tenho que fazer as coisas. Aí é como se eu abrisse, né, a porta. Vocês conseguem entrar comigo nessa imaginação que eu estou falando? Abrir a portinha do azul? Uau, quanta coisa tem para fazer aqui nessa cor azul. Entendem, gente? Ou eu estou viajando muito na minha nessa minha metáfora. Tô meio lúdica, né? Deve ser por causa da criança aqui, do bebê. Mas, gente, assim, abrir essa janela do azul, abre uma porta. Cara, tem tanta coisa para fazer dentro dessa porta. E às vezes você tá focada só na fechadura das outras portas que você não encontrou ainda. Tipo, oi, você nem encontrou as chaves das fechaduras. Tem uma porta que você está com a chave da fechadura na mão, você já abriu, e quando você abrir, tem um monte de coisa para você fazer aí, e você está pensando em outras coisas, nem focou no que vai realmente fazer você se transformar, ser lapidada. Tem uma decisão, tem um poder maravilhoso. Inclusive, abrir a porta, não dá certo, e fechar e voltar para procurar uma outra porta. Isso é tomada de decisão também. O problema é ficar uma vida com medo do que você nem sabe ainda que vai acontecer. E aí você não toma decisão. E o outro ponto que eu mais gosto aqui, e eu amo falar sobre desenvolvimento. Eu amo quando eu sei que eu estou vivendo um processo e aquilo está me tornando uma pessoa melhor. E quando a gente vira essa chave para o processo, mulherada, é tão gostoso, é porque eu vejo tanta mulher fugindo do que Deus quer fazer com ela, sabe? Mas quando você entende que esse desenvolvimento tá fazendo você ser lapidada, aprender, para depois poder ensinar outras pessoas, para poder depois é como se uma porção nova fosse jorrada sobre você, para depois você ser usada, para você ensinar outras pessoas. O desenvolvimento que a tomada de decisão faz em você é maravilhoso. Porque cada decisão é um treino para a sua mente, todas as decisões, tudo que a gente vive é um treino para a nossa mente, um aprendizado e um passo para a nossa evolução. Então, uma mulher diamante, ela não espera que as coisas aconteçam, ela faz as coisas acontecerem através das suas decisões. Então, todas as mulheres diamantes que estão aqui,
acatam isso. Uma mulher diamante, ela não espera as coisas acontecerem, ela faz as coisas acontecerem através das tuas decisões. Agora, dentro da anatomia da decisão, quais são os benefícios inegociáveis da mulher que decide? Quais são os frutos dessa coragem? Quais são os benefícios da mulher que decide e começa a transformar todas as áreas da sua vida? É uma mulher que vive com a autoconfiança elevada. Então, putz, que delícia você passar a acreditar mais em você mesma, mais na sua intuição, mais na sua capacidade de governar. Isso é muito bom, é maravilhoso. Você começa a desenvolver essa clareza de propósito. Suas decisões, elas começam a ser alinhadas com seus valores, porque os nossos valores, eles arrastam a gente no fazer, tá? Eles arrastam a gente no fazer. Então, a gente entender quais são os valores que nós temos nos ajuda a enfrentar os desafios da nossa realidade. Então, por exemplo, isso acontece muito no processo de coaching individual. Uma das primeiras coisas que eu descubro das mulheres é quais são os seus valores. Aí tem muita gente que nem sabe, né? E a gente faz um exercício para desenvolver. Então, tem gente que põe lá, não, o valor é família. Família, Deus, verdade, ação. Então, são valores que são inegociáveis. Então, imagina, se eu coloco família, se eu tenho como valor família em primeiro lugar, se eu recebo uma proposta de trabalho que vai me ausentar da minha família, mesmo que for para eu ficar milionária, e eu queira muito, precise muito do dinheiro, eu tenho dificuldade de tomar decisão? Por quê? Muita gente inconsciente não sabe disso. Por quê? Eu não posso deixar minha família. Isso aqui é um valor para mim. E, gente, quando a nossa vida está alinhada com os nossos valores, a nossa vida, ela tem um fluxo tão gostoso e verdadeiro, porque aí você tem essa paz, essa segurança, essa confiança de que tem clareza nas minhas decisões. A minha missão começa a se tornar cada vez mais cristalina, sabe? Então começa a fazer muito sentido. Isso para tudo na nossa vida, né? Então vamos imaginar assim, um dos seus valores é ação, vou falar de mim. É valor para mim agir. Eu já entendi isso, já fiz muitos processos para aprofundar nisso. Para mim é um valor. Então, escutar uma mentora, alguém falando assim, você não pode agir tanto, não, vai, sabe? Tipo, não faça tudo, não queira abraçar o mundo, e aí não queira conquistar as coisas. Gente, antes eu ficava me matando porque eu queria me encaixar em todas as narrativas, as falas, as verdades das pessoas. Você não vai se encaixar, por isso que você se frustra. Porque agora o mundo está falando para você acelerar. Amanhã o mundo está falando para você desacelerar. Depois falam para você comer ovo que é bom. Depois falam para você não comer mais ovo porque não é mais bom. Entende? Só que daí quando eu sei quem eu sou, minha identidade está alinhada, minhas crenças estão desenvolvidas e os meus valores estão claros para mim, poxa, eu tenho como valor a ação, então eu jamais vou ser uma mulher que vou ficar estagnada. E se esse é um valor meu, eu sei que o meu chamado é tirar mulheres que estão estagnadas e paralisadas e mostrar para elas que existe um caminho para ser percorrido. Eu até já tentei ser mais calma, eu já tentei ser mais. Não é estagnada que fala, mas eu até já tentei ser menos movimento. Eu sou muito movimento. Mas não faz sentido nenhum para mim, eu começo a ficar triste, infeliz. E para eu entender isso, eu precisei entender os meus valores. Então, você precisa entender os teus valores, tá, mulher? Para você ter mais paz de alma aí para enfrentar o resto. E lembrando que essa clareza de propósito, então, tomei decisão, tenho esse alinhamento, os valores, inclusive, vão chegando até mim. E o propósito, ele te encontra no caminho, né? Então, isso vai reduzindo a sua ansiedade. Então, aquela paz de saber que você tomou uma decisão, que você está conduzindo a situação, né?
ela começa a fazer você agir em vez de reagir. Existe uma diferença muito grande em agir e reagir, né? Reagir eu tomo uma reação só quando a água bate na minha bunda. Então não é uma decisão isso, é uma reação. Sem contar que as oportunidades elas começam a ser multiplicadas. Então, todas as vezes que mulheres decisivas elas se desenvolvem nessa característica, elas se tornam mulheres magnéticas. Já falei aqui da mulher magnética. A mulher magnética é o quê? É aquela mulher que ela começa a atrair. Nossa, o que essa pessoa tem que tudo dá certo na vida dela? Eu recebi uma mensagem, gente, essa semana no Instagram e eu fiquei, não sei se eu gostei dessa mensagem ou se eu não gostei, sabe? Recebi assim, nossa, exatamente assim, o que você tem, que onde você, tudo que você coloca a mão, dá certo. Eu tenho ação, eu tenho certeza que eu tenho um Deus que me abençoa, mas, gente, falar que eu fico com a perna para cima, ninguém vai poder falar, né? Vocês acompanham minha vida no Instagram. Eu faço um monte de coisas intencionais porque eu sou uma mulher determinada, eu sou uma mulher decidida. Então, é natural que as oportunidades, elas começam a ser multiplicadas. Ah, já me falaram assim, ah, mas é porque você é bonita, né? Não, tem nada a ver. Eu dou prioridade para o meu autocuidado, eu me arrumo, eu passo maquiagem. Vocês me verem na hora que eu estou acabada aqui, eu jamais também iria para uma reunião de negócios sem essa intenção de ser uma mulher empoderada, uma mulher arrumada, uma mulher. Porque as oportunidades acontecem, né? A nossa imagem, ela comunica o tempo todo. Então, é assim: me conectei, tomei decisão, estou com a minha confiança elevada, o propósito vai trazendo essa clareza, vai diminuindo minha ansiedade, eu vou eliminando tudo que é não, tudo que é mimimi na minha cabeça, eu vou colocando cada pessoa no seu devido lugar, né? Porque tem aquelas pessoas que vêm, ah, mas será que isso aí? Ah, mas acho que... Não, cada um vai para sua caixinha, as oportunidades começam a ser multiplicadas, essa mulher magnética começa a brilhar e ela começa a atrair pessoas, situações, ambientes, projetos, coisas que faz a gente acreditar no nosso sonho. Quem nunca, gente? Quem nunca, quando estava vivendo algo, olhou e falou: nossa, por que eu demorei tanto para fazer isso? Eu podia estar vivendo isso antes. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já viveu algo do tipo. E o último benefício da mulher que decide é um legado construído. Afinal, o que você vai deixar na construção da sua vida para os teus filhos falarem sobre você? Mulherada, vamos pensar que os nossos filhos, eles são... Quem não tem filho, não tem problema, saiba que quando você tiver. Mas pense, de repente, nas pessoas que estão à sua volta. O tempo todo as pessoas estão reparando em nós, mesmo que a gente nem saiba. Afinal, a gente repara nas pessoas também, não é? A gente repara na vida que as pessoas estão levando, que elas estão fazendo, que elas não estão fazendo. É natural isso, do ser humano, né? E as pessoas também estão reparando em nós. Então, na nossa casa, os nossos filhos, todas as suas ações, as tomadas de decisões, as conquistas, as vibrações de mérito, de merecimento, estão sendo observadas pelos filhos de vocês, pelos esposos de vocês, enfim, pelos namorados, pelos amigos, pelos pais, pelos avós. Ainda que você não receba uma validação que você gostaria, você está construindo o tijolo da sua vida, que é o legado que você deixa. E essa história de legado não é só quando você morrer que tem um significado. Você pode estar inspirando pessoas que você nem sabe. E isso é muito bom. Eu acho que esse é um dos motivos da vida, né? Quando alguém se torna uma pessoa melhor porque você existe. E aí? Você está pronta para colher esses benefícios? Porque se você é uma mulher que decide, é natural que esses benefícios vão acontecer na sua vida. E aí as coisas começam a... Uma das características aqui, né, que foi
que vai ser lapidada essa semana, começa a fazer você viver coisas grandiosas do seu real merecimento. Tá fazendo sentido? Manda joia, manda oi, manda coração. Manda aqui no chat. Quem tá aqui? Quem puder, tira uma fotinho da sala e depois manda no grupo. Dá um print aí do celular, quem tiver. Faz tempo que eu não tiro foto, não posto, né? Bom, agora vamos na próxima anatomia do poder da decisão, que são os gatilhos da merda da paralisia, né? Tem gente aqui que ama ser decidida, mas tem gente aqui que é onde o medo se esconde. Por que que é tão difícil decidir, Pri? Vamos lá, então, gente. Apesar de eu ser uma mulher muito decidida, eu sei que não é fácil. Eu já tive que tomar decisões muito difíceis na minha vida que eu não queria tomar. Mas sempre, sempre haverá gatilhos, sabotadores internos que nos impedem de decidir. Vamos expor alguns deles aqui. Eu não vou ficar muito nisso, porque as aulas passadas foram totalmente disso. Então, quem está aqui e não assistiu às aulas passadas vão ter que assistir. E quem está aqui pela primeira vez vai ter uma oportunidade de entrar na formação hoje, por um presente que eu vou oferecer, você vai ter que voltar e assistir também, tá? Então, olha só. Primeiro, gatilho, medo do fracasso, medo do erro, a crença de que errar é o fim. Gente, errar é parte do processo. Se a gente só acertasse, se as pessoas que mais deram certo na vida só acertassem. Gente, o perfeccionismo é uma armadilha que acaba com a tua vida. Tá tudo bem errar. Tá tudo bem cair, tá tudo bem falir, tá tudo bem perder tudo. Só não pode ficar parada. Depois que de repente algo ruim acontecer, esse fracasso, esse erro, ele não pode ser um troféu para tua vida. Se todos os dias Deus te dá uma oportunidade, 24 horas, do novo acontecer, o sol raiar por toda a manhã, pô, Deus está te dando uma nova oportunidade para você, então, fazer de novo. Olha o poder da decisão. Eu decido de novo, e 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 é isso que é magnífico na vida. Ah, eu fiz uma vez, só dá ruim, e aí você para nisso. Isso vira um câncer dentro de você. E essas células cancerígenas vai pegando o ambiente que você tá. Imagina você passando isso para os seus amigos, para os seus filhos, para as pessoas. Você vira amarga porque a vida deu errada com você uma vez. Mulher diamante não é assim, não. Mulher diamante é uma mulher feliz, é uma mulher alegre, é uma mulher que vê o erro como uma possibilidade de fazer algo novo. Aquilo aconteceu porque Deus queria que você aprendesse alguma coisa ali. E sai daí, sai desse barulho da tua cabeça, sai esse câncer não te pertence, é vida. O poder da decisão te traz vida. Um outro gatilho de paralisia é a insegurança. Insegurança traz baixa autoestima. Por quê? Por que está tão conectada? Porque se a minha estima está elevada, minha autoestima, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou fazendo, adivinha? Eu começo a me tornar confiante, segura. Eu não tenho medo do que vão falar, eu não me paralisa as coisas, eu não duvido da minha capacidade, eu sei que eu vou fazer a escolha certa, eu oro com fé, eu busco com certeza, com confiança. Gente, isso muda o seu jogo. O poder da mulher decidida tá aí, tá aqui nesse segredo. Só que se você deixar esses gatilhos tomarem conta da tua vida, vai passar anos da sua vida, você vai estar no mesmo looping. Então vamos sair do looping, né? Terceiro gatilho é o excesso de informação, já falamos muito disso. Paralisia por análise. Esse excesso de informação é tanta informação que te sobrecarrega e te impede de ver com clareza as coisas. Daí, adivinha, você não consegue tomar decisão. Então, tomar decisão é cortar, que a gente falou, né? Anatomia, cortar. Então, eu eliminei, eu cortei, tira informação. Tira. Elimina informação. Menos é mais na hora da decisão. Por quê? Porque se você começar a querer observar todos os pontos que são favoráveis, os pontos que não são favoráveis, o que a fulana fala, o que a ciclana faz, o que fulano vai pensar, o que... Gente, isso aqui vai fazer você paralisar.
Próximo, medo do julgamento. Aí essa paralisação aqui, ela acontece na grande maioria das mulheres. Mais preocupada com o que os outros vão pensar. Ou seja, até quando você vai ficar em busca da validação externa? A validação externa não vai realizar o teu sonho. Talvez vai realizar o sonho do coleguinha de te ver na merda, né? De te ver sem fazer nada, desculpa o palavrão, mas assim, quando eu toco nesse tema de decisão, de poder da decisão, a mulher decidida, é uma mulher que muda o jogo. Às vezes as pessoas à sua volta não têm essa característica, ou não estão aqui, não conseguiram desenvolver e lapidar essa característica, e dependem de você. Tá tudo bem. Se Deus te deu uma característica de ser decidida, vai, granjeia esse talento, ensina as pessoas a serem decididas também, desenvolve cada vez mais isso nas pessoas, porque esse medo do que o outro vai pensar é só para buscar uma afirmação e se sentir amada. A gente já tem o amor de Cristo em nós, né? Claro que tudo que eu tô falando tenha muita cautela, né? Não vai amanhã ligar um botão aí e falar, dane-se minha família, não é sobre isso, mas assim, esse medo do julgamento, tem muita mulher que tem medo de pessoas que ela nem conhece, tem vergonha, tem ansiedade com coisas que nem aconteceram. Essa preocupação acaba não te permitindo ser uma mulher decidida. Outra coisa, experiências passadas negativas. Gente, todo mundo já teve na vida uma experiência passada negativa, certo? Por que raios esse passado volta a te atormentar, querendo te dizer o que vai ser ou não do futuro? Ó, lembranças do passado, existe um estudo que fala, né, que modelo mental você está vivendo. Se você vive mais no passado, usando como aprendizado e menos no presente e no futuro, você está vivendo um modelo de depressão mental. Ou seja, o modelo de sucesso mental é presente. Então, você tem que usar o passado 10 a 15% daquilo que já foi como aprendizado. Também a gente não vai eliminar tudo que a gente viveu, né? Então, 10 a 15%, peguem essas porcentagens, anotem no papel de vocês, porque vamos parar de viver porcentagem errada. Será que hoje na sua vida, todas as decisões você está pautando, mas aqui já fiz, não deu certo isso aqui. Talvez a época não deu certo, talvez as pessoas que você estava conectada não te fizeram dar certo. Sempre haverá um novo, sempre haverá um novo momento, uma nova história, novas situações. Então, 10 a 15% do passado, certo? 60% do presente. Viva o presente, 60 a 65% do presente, ou seja, é muito mais importante o presente. E o futuro? O futuro tem a ver o quê? As estratégias, o planejamento, se eu vou ou não, se vai dar certo ou não. Põe 20 a 25% no futuro. Olha só que louco, esse modelo mental de sucesso, ele te direciona a focar muito mais no futuro do que no passado. Só que se você está vivendo um modelo mental com o futuro em excesso, você fica muito mais focada em planejar, em estudar só e olhar para o futuro, você está vivendo um modelo mental de ansiedade. Também está errado. Então tem um modelo mental de depressão, um modelo mental de ansiedade. E aí que está o nosso grande desafio, porque a nossa mente, ela não para. O que acontece na nossa mente? Ela traz reflexos de coisas que a gente já viveu. Então, o passado atormenta, né? O medo, as realidades, os flashes, todas as sinapses que aconteceram. E o futuro é aquilo que eu não vivi. Mas o nosso cérebro, ele tem duas funções: te fazer fugir e te proteger. Claro, além de todas as outras funções aí, de outras coisas. Mas assim, se a gente falar do tema que a gente está falando cognitivamente, ele vai te fazer fugir ou se proteger. Então, olha que louco. Ele vai te tirar do presente o tempo todo. E o poder da decisão está no presente. E o que você tem que viver está no hoje. Porque amanhã você não sabe se você vai acordar vivo, né? Aquela velha história. E a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas e se? Você está preparada?
Você deixou um bom legado, você viveu o seu presente, você mostrou, você ensinou as pessoas hoje o que você tá, o seu propósito, ou não, você está estagnada. O poder da decisão não está lapidado aí, a mulher decidida está vivendo a realidade que ela acredita. E o último aqui, falta de clareza de propósito. Então, sem saber para onde ir, qualquer decisão parece um salto no escuro. Óbvio que você vai ficar perdida. É óbvio que você não vai conseguir decidir. Ah, estou muito insegura. Tá, mas o que você quer fazer? Não sei. Ah, não. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Então, qual desses gatilhos aqui que eu falei, anota no seu papel aí, que você se identifica. Você precisa olhar e entender que precisa de um primeiro passo para desarmar, porque isso é uma arma que te distancia da sua decisão. Bom, continuando, tá acabando, tá? Já estamos acabando a aula. Continuando com anatomia, o próximo passo aqui. Tá, e aí, Pri, como eu faço para treinar uma mentalidade mais decidida? Gente, decidir, vamos viajar um pouquinho aqui, ó. Decidir é um músculo que se fortalece com o uso, como qualquer coisa na vida. Hábito é um músculo, tudo é um músculo, né? É um treinamento de mentalidade para ativar a mulher diamante que tem em você. Então, olha só. Tome decisões conscientes em coisas simples. Por exemplo, comece pequeno, né? E decida grande. Então, o que significa isso? Quais são as pequenas áreas diárias da sua vida que você precisa construir uma confiança progressiva? Cada pequena escolha que você fizer vai fortalecer a sua confiança. Vou falar umas coisas tontas aqui para vocês entenderem o que é pequeno. Tontas assim, para mim, né? Desculpa, mas pode ser que para você não. Tenho medo de dirigir. Tem gente que tem pavor de ligar o carro. Então, você vai começar a entrar dentro do carro primeiro. Entre e sai do carro. Não precisa ligar. Mas se acostume com o ambiente da direção. Enxergue, veja, entenda. Assista vídeo no YouTube. Como ligar um carro. Pega a chave, fica segurando a chave o dia inteiro. Gente, isso aqui parece besteira, mas é um treinamento de mentalidade. Você está fazendo a sua mente acessar algo que você tem muita distância. Então, traz para perto. Aí, uma semana fazendo coisas assim, vira a chave, ou aperta o botão, né? Hoje os carros de apertar o botão. Vira a chave. Fica uma semana só virando a chave, escuta o barulho do carro, talvez você tenha pavor. Acessa esse barulho. Vai conversando com a sua mente. Buzina. Quem tem trauma de direção, muito provavelmente viveu coisas na infância ou na barriga da mãe que traz esse trauma. Talvez você nem lembre, mas você vai acessando isso. Você tem trauma do quê? Da buzina? Da aceleração do carro? Do barulho do freio? O que que é? Vai se descobrir. Esse é o poder do desenvolvimento pessoal. Aí que dá o poder da decisão. Às vezes você fica esperando alguém para te ensinar a dirigir, alguém para tirar o seu medo, alguém. Esse alguém é você. E aí você toma uma decisão, aqui essa aula, essa mentoria te direciona para várias coisas. Então eu tô falando do carro, mas pode ser qualquer outra coisa, gente. Outro medo mundial. Fazer vídeos, aparecer nas câmeras. Como eu agora, como influenciadora de marcas, eu tenho visto isso. É surreal. As pessoas têm medo real, vergonha, e elas nem sabem do quê. Tira a câmera, dá um show, põe a câmera. Acabou. Vocês sabem que um dos maiores medos que as pessoas têm é falar em público, né? É um dos maiores medos, assim, estudos que comprovam. E aí, o que eu começo a fazer? Começa a olhar para a câmera. Toma pequenas decisões. Todos os dias olha para a câmera. Não grava nada, só olha. Se olha. Começa a se elogiar. Faz as frases de afirmação que você aprendeu. Eu sou linda, eu sou comunicativa, eu sou desenrolada, eu consigo enfrentar as câmeras. E aí você vai fazendo cada dia um pouquinho. Começa treinando a sua mente, tá? Você vai ver que o treino da mentalidade vai criando novas sinapses neurais. Vocês precisam entender o que a neurociência fala sobre treinar uma mentalidade. Aí você vai começar a acreditar que funciona.
né? Tem gente que fala, isso aí não funciona. Não é que você vai fazer só isso, né? Ah, só vou ficar falando frase, pronto, minha vida mudou. Não é. É que cada vez que você vai criando novas sinapses neurais, em seguida vem uma ação, em seguida vem um treinamento de mentalidade. Você vai buscando estar mais próximo de pessoas que fazem aquilo que você quer fazer. Você vai buscando referências, assistem essas pessoas, vê como elas falam, o que elas fazem. Aí você vai entrando num mundo, né, que você quer viver. De repente você é a próxima. Isso é real, muito real, né? Quanto mais perto você tá de quem você, das pessoas que você quer se tornar, enfim, você pode ser a próxima. Então sejam intencionais nessa busca, tá? Segundo ponto, clareza de propósito, tá? Você vai entender essa visão aí de clareza de propósito como uma bússola. Isso tem que estar dentro de você, uma bússola interna. E você vai se perguntar, essa decisão, ela me aproxima ou me afasta do meu propósito? Tudo que você for fazer essa semana, ó, a gente está falando aqui já do treinamento de mentalidade, vai ter desafio da semana, você vai colocar o que você aprendeu na aula, tá? Essa semana você vai tomar decisões e vai falar. Isso me aproxima do meu propósito ou me afasta? Então, ó, de repente você decidiu que você quer cuidar do seu pilar de saúde. Você decidiu que você vai emagrecer. Aqueles 5, 10 quilos que está aí há um tempão como algo impossível, é improvável, você já até tirou, né, da sua realidade. Só que você sabe que é possível, né? Quando se toma uma decisão. Quando tomar decisão, tem que cortar. Tem que falar não para um monte de coisa, né? Falar não para a batata frita que te vence todo dia. Falar não para o chocolate, falar não para o refri, falar não para o hambúrguer, falar não para a pizza. É uma decisão. Então você tem que ser inteligente nesse treinamento de mentalidade, nas ações, igual eu estou falando. Se você tomou essa decisão, então não pode ter isso dentro da tua casa. Não vai comprar para comer. Né? Sei que é difícil, tem a família, tarará, mas propósito é propósito, né? Marido quer comer? Então me ajuda, marido. Vamos ficar um mês. Vamos cuidar do nosso pilar de saúde? Coloque seus filhos juntos para se envolver nessa saúde. Isso é bom para todos. Então, vamos criar filhos mais saudáveis. E aí, tudo que você fizer vai ter com uma bússola. Vai no supermercado, deu aquela vontade de pegar alguma coisa, um doce, olha para o doce. Gente, pausa 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, olha e fala: eu preciso de você. O que você vai me levar para esses 10 quilos que eu quero emagrecer? O que vai gerar em mim se eu não te pegar aqui, chocolate? Deixa eu gerar. Vai gerar, sabe o quê? Aquela, eu mereço. Ah, é só mais um. Ah, não, amanhã eu começo. E aí você precisa começar a conversar com a sua mente. Até quando essas autossabotagens vão continuar aí, te fazendo acreditar que isso é normal? Não é. Quando eu tomo uma decisão, eu preciso ser verdadeira com a minha tomada de decisão. Porque se eu falho com qualquer coisa da minha decisão, o meu cérebro começa a entender que eu não sou capaz para fazer isso acontecer, certo? Estou dando alguns exemplos aqui. Quem quiser que eu dê exemplos assim mais específicos, manda aqui no chat, tá? Tem gente falando aqui, muito bom, Priscila, ainda queria ter tempo, sonhos adiados. Depois eu vou ler isso aqui antes da gente acabar, que eu estou focada aqui na aula, tá? Mas vão escrevendo aqui, tá? Pri, eu falei o meu sobre vendendo digital. Igual eu tenho e-book, eu entrei lá no TikTok, várias coisas assim, só que eu chego na hora de vender, como se fosse para fazer o dinheiro, eu não consigo, me trava. Eu consigo, igual no caso, eu tinha que bater 2.000 K, né? Eu consegui, mas na hora de fazer as vendas, não, paralisei. Aí, assim, eu não sei se isso tem a ver com o poder da decisão, tá? Ou, de repente, pode ser falta de estratégia. A gente precisa entender mais, aprofundar mais isso. Então, por exemplo, eu quero exemplo assim, Pri, eu preciso tomar uma decisão tal e não consigo.
Então, por exemplo, é uma tomada de decisão vender no digital? E não consegue? Por quê? Porque você tem medo das câmeras, porque você não sabe como faz. Por que que você não toma essa decisão de vender no digital? Entendeu? Porque vamos imaginar que você já tomou a decisão, só que você não saiu venda, aí é outra coisa. Ah, eu quero vender no digital, eu quero ficar milionária. Aí falaram para eu vender no TikTok, fazer live, fazer isso, lançar um infoproduto para eu fiz tudo, mas não sai venda. Aí a gente tem que ver o que você está errando de estratégia. Não é uma tomada de decisão. Talvez seja uma tomada de decisão, uma nova estratégia. Mas eu acho que não é um medo de decidir. Talvez seja uma falta de estratégia. Mas, Deus Eli, como eu conversei com você um pouquinho, eu queria que você refletisse um pouquinho sobre um dos pontos que a gente falou da anatomia da decisão, que é o excesso de informação. Né? Porque a gente conversou pouco, mas eu já sei que você tem várias coisas na sua mente. Então, você tem uma loja de roupa, você tem a questão das mulheres, do projeto das mulheres, você falou agora que você, né, tá essa coisa de venda no digital, no TikTok, você me perguntou como que faria para ser influenciadora. Então, o que que eu... e eu acredito assim, aqui na formação, a gente tem essa troca, tá? De falar sobre cada uma das mulheres. Então, eu nem peço licença para entrar, porque se você já está aqui, né, porque você já entende como que eu atuo aqui. Então, olha só, coloca amor nas minhas palavras, mas vamos refletir um pouquinho de onde está vindo tanta informação? Será que não está na hora de eliminar? Está muito barulho? Tem que entender mais o propósito? Então, assim, a gente vive muitas das vezes para o que está dando certo para os outros. E esse é um grande erro. É muito normal. É muito comum, desculpa, mas não é normal. O que é comum? O que todo mundo faz. A grande maioria das pessoas estão buscando coisas para ganhar dinheiro, para fazer, que dão certo para outras pessoas. É muito comum. Mas o que é normal? Normal é você viver aquilo que está dentro do seu coração, que alinha com a sua identidade, que faz parte do seu propósito, do seu chamado. E aí, essa descoberta, durante toda a formação, você vai voltar e assistir todas as aulas. Eu não estou falando para você fechar nada do que você está fazendo agora ou parar nada do que você está fazendo. Seria muito ignorância da minha parte eu falar, sendo que eu nem te conheço profundamente. Tipo, para tudo e foque em uma coisa. Não. Estou falando para você refletir. Tem muito barulho. Dá uma silenciada. No começo dessa aula eu falei de onde vem tamanha frustração, tá perdida, tá escutando muito o externo e pouco o interno. Espiritual é o que me guia para eu buscar essa direção. E se me guia, eu como mentora falo, vai te guiar também, vão guiar todas vocês aqui. Faz mais voto secreto, mais, assim, secreto com Deus para entender o que tem aí que é dele em você, para você granjear, multiplicar esse talento, tá? A Jéssica mandou, eu sou muito indecisa, quero fazer tantas coisas, mas não consigo sair do lugar. Verdade, às vezes querer fazer tudo acaba não fazendo nada, às vezes eu não consigo me decidir fazer o que fazer, aí eu acabo ficando no mesmo lugar. Gente, isso que vocês estão falando é a coisa mais comum, mas não é normal, né? Não deve ser normal, a gente não pode aceitar como se fosse normal. É igual relacionamento. Ah, é normal todo casamento brigar. Ah, é normal todo filho ser mal educado. É normal as pessoas serem infelizes no trabalho. É normal acabar o mês e não ter dinheiro. Não, é comum. Normal, inclusive, quando a gente alinha a questão da abundância, da prosperidade, da identidade com Cristo, porque ele trouxe a vida para nos trazer em abundância. Não é normal, é comum. Normal é a gente viver bem, normal é ter relacionamentos saudáveis, normal é ter dinheiro sobrando assim no final do mês, normal é ter um alinhamento com os filhos, independente da fase que ele está vivendo, isso é normal. Só que o problema é que a gente quer muito viver o bom e não entender o processo para acessar esse bom.
Então, para eu ter um relacionamento bom com o meu filho, talvez eu vou ter que estudar sobre o desenvolvimento dele na idade que ele está. Eu preciso mudar para que o outro mude. Se eu sou uma mãe e não tenho inteligência emocional para gerir as minhas emoções, eu deixo meu filho mais estressado, então, será que eu estou querendo viver o meu propósito, sendo que eu não faço nada para isso? Eu quero ter dinheiro, mas assim, eu não sei organizar minhas finanças. Sou uma descontrolada para gastar, eu fico devendo para todo mundo. Peraí, como que eu vou viver, né, o normal, sendo que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo é o que todo mundo faz. Então, tem uns pontos aí que a gente precisa alinhar nessa busca. E isso tem a ver com o poder da decisão. Gente, até decidir a minha vida financeira, né, a nossa vida financeira, até organizar a vida financeira é um poder de decisão. Eu decido. A partir de hoje, a minha vida financeira vai ser regularizada. E aí, nessa decisão, tem atributos que vão me aparecer que eu vou ter que falar, não. Ah, mas esse aqui parcela, esse aqui divide, esse aqui tem juros, é baixo. Não, não posso agora. Olha a minha realidade. Se eu continuar assim, eu preciso mudar alguma coisa em mim para essa futura mulher que está por vir, né? Que foi o que eu falei na aula inteira. Não vou conseguir ser a mesma mulher se eu quero chegar lá com um resultado diferente. Essa mulher vai ter que ser lapidada, certo? E aí, de onde vem esse monte de incertezas também? Muito de crenças limitantes. Crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento. As crenças são formadas desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe e essas crenças nos impedem de alcançar uma vida extraordinária. Mas como que eu descubro tudo isso? Em todas as aulas anteriores da formação, já falamos sobre isso. Quem está aqui e não é da formação, fica até o final, que eu tenho um presente para vocês entrarem na formação. A formação são 32 semanas. Cada semana como essa, uma lapidação diferente. Então, a gente atua em 11 pilares da vida. E esses 11 pilares são imprescindíveis para ter uma vida sistêmica. Então, olha só, a gente está aqui falando de decisão. Ah, mas é decisão, às vezes você só acessou uma decisão profissional. Talvez você só acessou a mulher da carreira que ganha dinheiro. Mas tem 11 pilares na sua vida para você se sentir sistemicamente equilibrada. Decisão no pilar espiritual. Decisão no pilar com seus pais, com seus irmãos. Decisão com o pilar filhos. Decisão no conjugal. Decisão no seu momento de lazer, momento social. Decisão na sua saúde. Decisão em servir o próximo. Decisão em pilar intelectual. Quanto mais inteligente você tem ficado ao passar dos anos da vida. Decisão no pilar financeiro, no pilar profissional e no pilar emocional. São 11 pilares que tem na formação da Mulher Diamante. E além desses 11 pilares, ainda tem 20 características que elas são liberadas aqui semanalmente, né? Tem semana que a gente fala do pilar, tem semana que a gente fala da característica. Então, essa da mulher decidida é uma característica da Mulher Diamante que precisa ser lapidada. Tá? E a gente está falando sobre isso hoje. Então, uma característica se conecta com outra, um pilar se conecta com tudo. Então, a formação ela é muito completa para quem verdadeiramente quer despertar e transformar seus resultados pessoais e profissionais. Então, quem aqui já é da mentora, já é mentor, da formação, se dedica para acabar a formação também e você levantar essa bandeira da mulher diamante. Porque precisa enfrentar o próprio caos, né? Para isso acontecer. Não é simplesmente vir aqui ouvir a aula e falar, ah, beleza, entendi. Tá. Quanta coisa a gente entende, mas a gente não põe em prática, não é mesmo? Quanta coisa a gente entende e não muda de vida porque a gente não faz nada para isso acontecer. Então, não seja mais uma dessas mulheres. Próximo ponto aqui, análise consciente. O que é essa análise consciente aqui? Que é a regra de 80%. Né? Essa análise consciente colete informações, mas defina um tempo limite para isso acontecer. Ou seja, você vai decidir com 80% das informações. 80, não falei 100. Tem gente que busca 100%, tá perfeito, para conseguir decidir. Então, analise conscientemente, mas não deixe isso te paralisar. Você vai coletar as informações que é necessária para uma tomada de decisão, óbvio, vai definir um tempo, é uma meta. Então, vamos supor,
Ah, quero vender no digital. Tenho vergonha das câmeras. Tá. Deixa eu analisar as informações. Começa a dar nome, entende? Ah, eu tenho vergonha porque meu celular. De repente, você só tem vergonha porque seu celular te deixa com uma imagem ruim. De repente, você só tem vergonha porque você não põe um filtro e não está se sentindo bonita na frente das câmeras. Às vezes é mais simples do que você imagina. De repente, você tem vergonha porque você nunca pegou o celular sozinha e ficou treinando no espelho, no banheiro, no chuveiro. Então, colete essas informações, mas defina um tempo limite. Então, em 30 dias eu preciso desbloquear isso aqui. Eu vou começar a fazer vídeo. O mal do ser humano é não colocar data para as conquistas, para as coisas acontecerem. Tem medo de pôr data. Por quê? Não quero me frustrar. Então deixa. Aí deixa a vida me levar, deixa. E olha só, tá tudo bem se chegar na data e tiver que adiar. O que não pode é você fazer o seu cérebro entender que você está deixando. Porque o seu cérebro vai fugir, vai te deixar na zona de conforto. O seu cérebro, ele odeia te tirar da zona de conforto. Ele não foi ensinado para te tirar da zona de conforto. Por que vocês acham que tem muito menos pessoas de sucesso? Existem muito menos pessoas de sucesso do que pessoas com sucesso. Por que pessoas com sucesso é minoria? Pessoas com sucesso mudaram a mentalidade. Você pode até falar para mim, mas é porque ela teve uma oportunidade diferente da vida, ela vem de uma família rica. Cadê a autorresponsabilidade aqui, né? Vamos pôr na conta de todo mundo. Não por mérito. Mas olha só, todo mundo passa por situações desafiadoras. A mente, ela é um veneno. O poder que tem a mente de tirar você da sua direção, de te entristecer, te deixar na deprê, te deixar sozinha e fazer você acreditar que você é essa mulher que não merece nada, é gigante. Eu vou até trazer uma narrativa meio que espiritual aqui, talvez religiosa, né? Existe uma diferença entre ser cristã e religiosa. É religiosa mesmo, sabe? Aquilo de tipo adversário acessa a sua mente. É meio que isso. Ele tem poder, ele acessa a sua mente. Ele só não pode acessar seu coração. Que quem conhece o que está no seu coração é Deus. Coração é terra que só Deus conhece. Se ele acessa, você está dando mais poder a quem acessa o seu coração ou a quem acessa a sua mente? Tem que treinar essa mentalidade. Não dá mesmo. Se você quiser sozinha, sem ter técnica, sem nada, você não vai conseguir. Agora, se você estiver aqui na formação, entendendo que existe um treino, uma mudança para as coisas acontecerem, aí eu tenho certeza que você vai finalizar o ano muito mais feliz do que você começou, entendendo muito mais sobre você mesma, né? Que esse é o grande propósito da formação, você saber mais sobre você mesma, quando a gente sabe mais sobre a gente. Não tem? E quando a gente se conecta com Deus. A formação ela é totalmente espiritual, tá? Gente, quem não gosta dessa narrativa espiritual, não vem para a formação, não é para você. Agora, quem despertou, nossa, que legal, não pensei nisso, precisava despertar, ou eu gosto muito, vem que é para você. Aqui tem desenvolvimento pessoal e emocional. E você vai aprender muita coisa profissional no decorrer dos encontros, mas não é específico profissional. Não vou te ensinar a vender mais, não vou te ensinar a prospectar, né? Não vou. E quem me conhece sabe que eu venho nesse nicho. Mas você vai ganhar bônus. Quem entrar na formação fica aqui até o final. Vai ganhar bônus, que é um pack de aulas só te ensinando tudo sobre vendas, posicionamento, prospecção, mentalidade, além da formação. Certo? O próximo ponto aqui. Haja rápido, ajuste rápido. Decidiu? Vai agir. Não deixa a sua cabeça te sabotar, não deixa. Se precisar, ajusta a rota depois. Certo? A vida, meninas, olha só, a vida é um laboratório de aprendizado. Todo mundo sabe disso. Tudo é para aprender. Tudo é para aprender, tá? Então, vamos celebrar cada decisão. Se não deu certo, celebra o aprendizado. Cuidado com o que sai da tua boca. Ah, não deu certo. Às vezes você já amaldiçoa um processo que Deus estava te lapidando. Não, abençoa, celebra essa decisão, celebra o que deu errado, celebra o aprendizado. Não é sobre errar, é sobre um feedback de você para você mesma, tá? Isso muda o jogo da sua decisão.
Outra coisa, cerque-se de pessoas decisoras. Gente, isso aqui é muito forte. Parece tão simples, né? Mas olha só, se aí no seu círculo de pessoas só tem pessoas inseguras e medrosas, elas não vão te levar para o próximo nível. Por isso que você precisa estar aqui dentro de um grupo que estão no mesmo alinhamento, com a mesma mentalidade, buscando as mesmas correções. Se você se cercar de mulheres decididas, imagina só, você vem e conta algo que é teu para 10 mulheres. Todas elas vão falar, vai lá, com certeza você consegue, não deixa isso te derrubar, pá, 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 pá. E aí, adivinha? A energia contagia. Só que se você compartilhar com 10 pessoas que são extremamente medrosas, inseguras, ansiosas, irritadas, nananã, o que elas vão fazer com você? Te sugar. Elas vão te colocar exatamente onde a sua energia já está. E aí é onde a gente precisa entender sobre isso, o poder do ambiente, e fugir desses ambientes que não levam a gente para o próximo nível. Ambiente de mentoria, ambiente de mulheres juntas, são ambientes que elevam o poder dessas mulheres, elevam a autoestima, eleva a espiritualidade, eleva o poder de decisão, eleva o empreendedorismo, porque a gente fala aqui, querendo ou não, um pouco. Então, tudo isso acaba fazendo essa mulher mais ter mais essa autoridade, né? Muda todo o jogo. E reprogramar suas crenças. Nunca esqueça de reprogramar as suas crenças. Qual que é o desafio da semana? Para quem não sabe, no final sempre tem um desafio. Estamos acabando a aula, tá? Qual que é o desafio da semana? Primeiro, você vai tomar 3 decisões conscientes por dia. Uma pequena, uma média e uma grande. Tá? Só você vai saber o que é pequeno, o que é médio, o que é grande, tá tudo bem. O importante é que você faça esse exercício todos os dias. Inclusive, compartilhe no grupo do WhatsApp, porque faz todo sentido para mim entender aí qual que é a realidade que vocês estão vivendo, tá? Segundo, registra isso. Então, vocês vão anotar cada decisão e como você se sentiu antes e depois de tomar. Com certeza vai ter decisão que você vai ter dificuldade de escrever. Mas você vai colocar como você se sentiu. Por quê, Pri? Porque quando você começa a descobrir que sentimento que vem, que emoção que vem, é muito mais fácil de descobrir crença, vícios emocionais. Então, esse exercício ele é totalmente pautado para você se conhecer. Terceiro, compartilhe. Aí isso aqui fica bem decisório, tá? Então, se você quiser compartilhar no seu Instagram, nos stories, me marca, vai colocar hashtag Formação Mulher Diamante, vai compartilhar no grupo, pode compartilhar. Uma coisa que eu aprendi é que quando a gente é vulnerável, a gente compartilha, vira uma chave gigante em nós. E é um compromisso público. Então, o nosso cérebro entende que a gente já acessou aquilo. Isso faz toda a diferença, mas vocês fiquem à vontade para compartilhar ou não, tá? Vai de cada uma aqui. Mas no grupo, como só é um grupo fechado, só tem a gente que é da formação, eu acho que seria legal, pelo menos, compartilhar uma decisão pequena ali, para a gente movimentar o grupo essa semana, nesse desafio de desenvolver a mulher que tem o poder de decidir, certo? Agora, para a gente finalizar, eu quero falar com todas as mulheres aqui que decidiram para não ser uma mulher comum. Então, se você nasceu para ser uma mulher diamante, entendeu o que foi essa aula, essa experiência, e deseja transformar seus resultados, deixar um legado, fazer da sua vida um resultado extraordinário de decisões, eu quero te convidar agora para você se tornar uma mulher diamante, iniciando, né, a sua lapidação com a gente na formação. Eu vou compartilhar aqui uma tela, vou sair dessa daqui, e eu quero falar para vocês que eu fiz uma condição muito mais que especial, porque essa é a última turma que eu estou fazendo ao vivo da formação. Então, o programa da Formação Mulher Diamante, ele vai continuar à venda, gravado, mas essa turma que tem a oportunidade de estar aqui ao vivo, fazer pergunta, enfim, fazer essa troca, usar da semana no grupo para tirar dúvida, enfim, ele é único. E a gente ainda tem 3 meses para finalizar a formação, um pouquinho menos de 3 meses, ou seja, é uma oportunidade para você estar ao vivo comigo e com todas as outras mulheres aqui do grupo, certo? Pri, o que você tem de bom pra gente? Olha só, é muito bom, não é pouco bom não, tá? É muito bom. É a última turma,
e é a sua última chance, então, de participar ao vivo. Você vai ser treinada por 32 semanas, igual eu falei, são 11 pilares e 20 características que você vai ser desenvolvida na formação, tá? Então, será que é para mim? Olha só, se você se identificar com alguma dessas situações, é para você. Se você sente que você está presa em padrões que não te levam a lugar nenhum, se você tem falta de clareza sobre o seu propósito e direção, se você precisa de um recomeço, de mudança, se você tem dificuldade de equilibrar sua vida pessoal, sua vida profissional, familiar, financeira, se você quer desenvolver coragem, ousadia e quer realizar sonhos, se você respondeu qualquer uma dessas questões aqui uma vez, a formação é para você. Eu tenho certeza que a lapidação da formação vai te ajudar, vai te desenvolver uma fé, uma coragem, uma ousadia necessária para você viver a sua real identidade e o plano original que Deus tem para sua vida. Eu sempre falo que quando você fala um sim para alguma decisão aqui, você não está falando um sim para mim, para a mentora, para a formação. Você está falando um sim para você, para a lapidação. Se você ficou na aula até agora, se você está assistindo essa aula gravada, porque algo te chamou a atenção e você entendeu que tem alguma coisa aí, né, te convidando para mudar. A gente passa a vida esperando pessoas nos ajudarem a mudar e melhorar alguma coisa. Pode ser que eu seja uma ferramenta de transformação da sua vida, mas antes de eu ser, eu tenho certeza que você é a sua própria ferramenta, você é a sua principal decisão. Então, que comece essa decisão pelo teu sim para você. E aí, com toda certeza, tudo que você aprender aqui vai elevar sua saúde física, sua saúde mental, seus relacionamentos, sua carreira, seu propósito de vida, e aí eu vou ser a pessoa mais feliz de ouvir você compartilhar quais são as suas conquistas que você teve ao longo desse processo, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Priscila, sou terapeuta ocupacional, sou coach integral sistêmica, sou analista em perfil comportamental, especialista em treinamento de mentalidade para mulheres empreendedoras e agora influenciadora de negócios, de marcas. E a minha jornada, para quem não sabe, quem já sabe, enfim, começou muito cedo, eu sempre trabalhei muito desde os 8 anos, sou filha de comerciante, meu pai é empresário, sempre trabalhei com vendas, eu empreendo desde os 12 anos, vendia bijuteria numa caixinha de sapato, e aí a carreira da vida começou, né, do negócio, e houve um tempo que Deus me convidou para falar com mulheres. Então, foi em outubro de 2023 que eu mudei todo o meu segmento por obediência a Deus. Então, se você está aqui, mulher, com toda certeza, aceite, tem um chamado para você estar aqui. Eu tenho certeza que Deus traz as mulheres certas aqui. E até mesmo porque todos os depoimentos, todas as vezes que vocês vêm me contar alguma coisa, é muito especial, porque não tem uma que não fala assim, nossa, você foi a resposta da minha oração. Menina, vocês estão me vendo, me ouvindo? E agora? Ai, caiu a conexão aqui, gente. Eu não sei até que momento vocês me ouviram. Quem puder falar, fala aí pra mim. Até que momento vocês me ouviram? Solta o áudio e fala, porque não tô conseguindo.
Você estava falando de você. Eu estava falando, estava me apresentando, é isso? Sobre as vendas. Tá. Tenham paciência aqui, que essa é a melhor parte, tá vendo, gente? Melhor fica pro final, ó. Eu quero voltar a me conectar, que eu tava compartilhando a tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Gente, quem tá aqui na sala, no chat, vocês são de onde? Então vocês estão? Falam de São Paulo, de outro estado? Conta aí pra mim, a gente ganhar tempo. Fortaleza, Ceará, ai que delícia, Núbia. Perto da praia, que você vendia as coisas na caixa de sapato, tá? Quem mais? Fortaleza, quem mais? São Paulo. Jéssica, você é a primeira vez aqui ou já é minha aluna? Seu nome não me parece estranho. Você falou que é a primeira, né? Você foi convidada? Ai, gente, eu vou compartilhar o meu próprio celular aqui. Tá, vocês estão me vendo, né? Ai, que sacanagem, viu? Voltou, estão me ouvindo, né? Sacanagem, né? Mas vamos lá, olha só. Tá acabando, eu já estava me apresentando e já ia falar o presente que eu tenho aí para vocês, certo? Então, para quem não sabe, eu trabalho com vendas desde os 12 anos. Durante toda essa minha trajetória aí de vida, eu aprendi muito. E em outubro de 2023, por obediência a Deus, eu comecei a trabalhar com mulheres. E aí ele tem me pedido muito para acessar vocês, né? Eu fui obediente, as coisas começaram a acontecer muito de uma forma muito especial na minha vida. E aí eu me tornei mentora de mulheres empreendedoras. E eu tenho certeza que todas as mulheres que chegam até aqui, elas são primeiramente convidadas por Deus. Então, você está aqui até o final, inclusive, assistindo isso aqui gravado, eu tenho certeza que você não está aqui à toa. E você vai ganhar um presente especial por ser a última turma, tá? Inclusive, todas as vezes que as mulheres entram, elas me falam coisas muito parecidas, como você, nossa, eu orei, você apareceu, recebi um convite aqui. Nossa, obrigada, essa aula, Deus tocou muito em mim, falou muito comigo. Então, por isso que eu gosto de falar isso, porque eu sei que Deus tem um caminho, um propósito, de conectar mulheres aqui de São Paulo, eu sou de São Paulo, né? Fortaleza, Ceará, eu tenho aluna fora do Brasil, alunas, inclusive, fora do Brasil, em todos os estados, né? Tenho alunas em mais de 22 estados e em 3 países. Então, para mim, isso é muito importante e é o que move o meu coração todos os dias. É uma pena que nem todo mundo consegue assistir essa aula ao vivo, mas com toda certeza você está assistindo gravada, você que é minha aluna, você sabe que vocês têm todo o meu respeito, o meu coração. E para você que está aqui pela primeira vez, enfim, e não entrou na formação, eu tenho certeza que esse é um grande momento, porque eu tenho presentes especiais para vocês por nunca mais. Assim, nunca mais esse ano, não sei o que vai acontecer no que vem, mas assim, não é uma turma que eu. São 32 semanas ao vivo, gente. Não é algo que eu já tinha feito antes, foi a primeira vez. E eu não sei se eu vou fazer de novo. Então,
eu tenho uma condição especial, você vai ganhar vários bônus, você vai ganhar formação completa, você vai ganhar ferramentas de processo de coaching, tudo dentro da plataforma para você utilizar. Você vai participar da comunidade, né, do grupo do WhatsApp aqui com outras mulheres, é um grupo aberto para você tirar dúvidas, para você colocar o que você almejar e ter acesso a mim diretamente, com esse suporte personalizado. Tá? Você vai ganhar um pack de aulas gravadas da plataforma. Gente, olha só, você que quer aprender sobre vendas, prospecção e posicionamento, é R$ 1.800 esse pack de aulas, tá? Tô liberando para vocês. Então, o total de bônus aqui, vou dar uma acelerada, tá? Só para a gente ganhar tempo. O total de bônus que você está ganhando é de R$ 7.400. E para quem já entrou na formação, sabe que pagou o valor da formação por R$ 1.499, que é o valor da formação. Só que eu estou fazendo uma oferta exclusiva e a última chance para vocês entrarem por R$ 147, gente, é isso mesmo. Eu nunca fiz isso na minha vida. R$ 147. Por quê? Eu entendi que esse ano eu preciso levantar o maior número de mulheres, porque o ano está quase acabando, meio ano, e é tempo de trazer essas mulheres no ao vivo, e essa é uma grande oportunidade para você. Então, você vai poder parcelar em 12 vezes de R$ 15. Gente, nem tenho muito o que ficar falando aqui e quebrando objeção, né? Porque acho que a objeção foi essa aula, que se você se conectou, é isso que você vai ter aqui e muito mais ainda. Eu vou mandar aqui para vocês, ó, no chat, o link para vocês acessarem, tá? Então, você acessa o link, se inscreve. Assim que você se inscrever, você vai receber um link para você entrar no grupo e a plataforma já vai estar liberada para você ir assistindo as aulas que já foram. Todas as aulas estão gravadas, você tem acesso durante um ano para você reassistir quantas vezes você quiser, certo? Então, ganha todos os bônus, né? Hoje, o quanto antes você entrar, e essa é uma oportunidade única para você fazer parte do nosso movimento de Mulher Diamante. Agora eu vou finalizar essa aula gravada e vou deixar aberto para dúvidas, para quem tiver dúvida, para poder tirar suas dúvidas, tá bom? Para você que está assistindo gravada, clica aqui embaixo, aproveita, entra na formação, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um beijo e até nosso próximo encontro.